Começando então pelos métodos qualitativos. Basicamente, os métodos qualitativos, eles têm um caráter subjetivo. Vai ser baseado na intuição, na emoção, no feeling, na experiência de alguém. Todos eles têm essa abordagem. Mas tem alguns que são mais assertivos, que buscam essa experiência de mais de uma pessoa. Confiar também só numa pessoa é colocar todas as fichas só num cavalo, igual eles falam. Você não pode confiar só em um. Você tem que ter um conjunto de feelings, um conjunto de experiências para determinar esse modelo qualitativo. Normalmente, a gente utiliza métodos qualitativos quando eu não tenho dados históricos, ou quando os próprios dados históricos são qualitativos. Tem muitas empresas que, em vez de colocarem dados quantitativos, preferem trabalhar em cima da experiência do vendedor. Algumas até bem grandes. Por exemplo, a Apple, quando foi criar lá o smartphone, foi da experiência do Jobs, da experiência lá do pessoal, do feeling deles de que todo mundo iria comprar aquele produto. Não tinha dado anterior, ninguém sabia que precisava de um smartphone, quando antigamente só tinha aquele tijolão. Então, como que eu vou prever a demanda de algo que eu não sei, que eu não tenho nem ideia do quanto que vai vender? Então, eu tenho que ir por feeling, tenho que ir por emoção, tenho que ir por experiência pessoal. E também é utilizado quando não tem um dado disponível, tanto para a introdução de novos produtos e serviços, como quando a gente não tem dados históricos daquele produto, daquele serviço. Existem alguns métodos qualitativos mais padronizados, que são mais científicos, vamos assim dizer, que têm um resultado já melhor do que só chutar. O primeiro método que a gente tem é o método do consenso do comitê executivo, olha que nome bonito que eles deram. Basicamente, se juntam os departamentos da empresa em uma reunião, e ali, todos juntos na reunião, tentam fazer um brainstorm e discutem qual que é a tendência dos produtos da empresa. Então, digamos, tenho uma empresa que fabrica mel. Qual que é a tendência de fabricação de mel? Vai vender mais mel normal, mel com púrpura, mel com própolis? Que tipo de mel que vai vender? Então, senta todo mundo, departamento de RH, departamento de produção, departamento de vendas, sentam todos numa mesma mesa e discutem quais são as perspectivas de mercado. Para melhorar esse método, não ficar só no acho, no diz que diz, criou-se o segundo método aqui para vocês, que é o chamado método Delphi. O método Delphi é bem parecido com esse método do consenso, porém ele é feito a partir de 3 fases. Eu faço um questionário que é tabulado, e a partir desse questionário eu faço um segundo questionário, um terceiro questionário, para focar realmente no que o pessoal trabalha em consenso. Aquilo que for consenso no primeiro formulário é aberto, perguntam-se mais itens daquele item consensual, perguntam-se mais coisas do item consensual, e a partir de um novo consenso eu exploro mais ainda. É quase que se fosse um brainstorm, porém ele é muito direcionado. Eu já tenho perguntas bastante específicas para cada tipo de abordagem que eu tiver. E só passa para a próxima fase se todos estiverem em consenso de que aquilo é verdade. Existe um passo a passo para fazer o Delphi. Já existem alguns autores que gostam desse método e trabalham com ele. Primeira coisa, eu tenho que ter um líder, que ele chama de facilitador. É quem vai ditar como que vão andar as reuniões, o brainstorm. Não pode chamar de brainstorm que eles acham ruim. Quem trabalha com Delphi odeia que chama de brainstorm. Mas é um facilitador, alguém que vai facilitar a discussão entre aqueles que estão no comitê. Vou identificar especialistas que podem ser os chefes de departamento, como também podem ser os bambambãs da área. Como posso chamar alguém de fora, como posso chamar o faxineiro, o mecânico. Eu chamo quem eu considero que tenha conhecimento e experiência sobre o tópico relevante daquela reunião. Defino qual que é o problema, no nosso caso um problema de previsão, e faço uma primeira rodada de perguntas. Perguntas mais gerais: quais os produtos você acha que vai vender mais no próximo trimestre? Quais são as tendências do próximo trimestre? Quais são as cores mais usadas do próximo trimestre? E por aí vai. Então defino algumas perguntas mais genéricas, até todo mundo chegar em alguns consensos. Ó, o próximo trimestre vai ser verão,
Então todo mundo vai usar roupa cavada da cor verde fosforescente. Beleza, todo mundo chegou nesse consenso. Vamos para a segunda rodada de pergunta. Bom, é camiseta cavada verde fosforescente. Qual que é o tipo de tecido? Qual que é o tipo de acabamento? Quais serão meus pontos de venda? Quanto que eu vou vender? Todo mundo chega num consenso e vai para uma terceira rodada mais específica ainda. São perguntas centradas realmente naqueles pontos que todo mundo concordou. Então, o método Delphi trabalha nesse sistema de concordância de 3 pontos. A partir do momento que todo mundo chegou em concordância na terceira rodada, eu tomo a decisão. Notem que é um brainstorm mais elaborado, mas eles não gostam que chama de brainstorm. Então a gente chama de método Delphi, é mais bonito de falar. Parece até importante. Aqui tem um outro passo a passo para vocês, para estar entendendo melhor. Tem vários livros, tem livro específico de método Delphi, textos específicos que utilizaram o método Delphi. Para várias empresas funciona e funciona muito bem, principalmente empresas que lidam com moda. Confecção, sapatos, anéis, diamantes, essas coisas que lidam com moda, o método Delphi funciona e funciona muito bem. Produtos do dia a dia, aí já não concordo tanto assim com o método Delphi. É melhor trabalhar com o método quantitativo. Outros métodos qualitativos, só para vocês terem uma ideia. Eu posso ter um método de analogia histórica. Olho mais ou menos o que aconteceu na história da nossa empresa e falo que amanhã vai acontecer o mesmo. É uma analogia. Posso fazer pesquisa de mercado. Faço o questionário e vou perguntar para os principais públicos-alvo, uma amostra do meu público-alvo, o que eles acham. Então, tem muitas empresas mesmo que fazem pesquisa de mercado, principalmente para lançamento de novos produtos. Contrata lá uma empresa, vai todo mundo na rua perguntar o que eles acham. Agora, em tempo de eleição, vocês vão ver um mundaréu desse tipo de pesquisa. Não para vendas, mas sim para prefeito, vereador, etc, etc. Mas é a mesma coisa, é o mesmo tipo de pesquisa de mercado. Posso ter pesquisas de clientes, que é um outro método de pesquisa de mercado. Só que aqui eu nem tenho a persona, a palavra-chave daquele meu cliente. O tipo de cliente que eu quero entender. Então, a pesquisa de cliente, eu vou me basear na busca de informações de qual que é o meu público-alvo. E por fim, eu posso pesquisar por equipe de venda. Chamo todos os meus vendedores e pergunto para eles o que eles acham. Também é um método bastante usual em empresas de pequeno porte. Chamo os vendedores dizem o que estão achando dos produtos, para onde que tem que ir, para onde que não tem que ir, e a empresa segue a opinião deles. Então existem vários métodos qualitativos de previsão que vocês podem estar utilizando também na empresa. Como que eu saio da previsão e chego lá na nossa OLP? Então, eu vou calcular essa previsão de vendas, estudar esse mercado, seja qualitativamente, igual eu estou passando agora, ou quantitativamente, igual a gente vai ver da próxima aula para frente. A partir dessa previsão de vendas, normalmente por meio agregado, a gente faz o plano agregado. Então, o pessoal lá de previsão, ou você mesmo fez a previsão, mês que vem vou vender 1000 unidades. De quê? De tudo. Fiz agregadamente. Então, por meio do plano agregado de produção, eu vou determinar o que eu vou executar dia a dia, semana a semana. E depois eu quebro isso por produto, para virar o MRP1, para virar um sistema Kanban RID 1K ou qualquer outro sistema de produção. É tudo interligado. Não pensem que, por ser uma teoria à parte, que eu estou passando à parte, não se comunica lá com o PCP ou com qualquer outra área da sua empresa. Aqui só tem mais uma teoriazinha, mas basicamente vou cair lá no plano agregado e tem que fazer as cadências produtivas. Outros pontos que estão ligados são os fatores econômicos, igual a gente já comentou. Às vezes eu posso produzir muito mais do que está previsto de determinado produto por conta de economia de escala. Eu tenho lá uma linha de produção que quanto mais eu produzir, menor o custo. Posso comprar demais de uma matéria-prima porque eu tenho um ganho na compra. Quanto mais eu comprar, mais barato fica o frete, ficam os itens variáveis. Posso ter alguns tipos de política de estocagem da empresa. Mesmo eu pensando que eu vou vender 1000 unidades mês que vem, eu vou produzir 1200 por conta do meu estoquezinho de segurança.
Posso ter investimento em capacidade produtiva. Eu vou melhorar o tipo de empregado, melhorar o tipo de equipamento, melhorar meu fluxo para vender mais. E posso trabalhar ainda com CRM, que é a ligação com o nosso consumidor. Não existem apenas os métodos que eu vou passar para vocês. Igual eu comentei anteriormente, eu vou passar os métodos baseados em média, de causa-consequência. Mas existem 10 mil outros métodos produtivos de previsão de vendas para produção. Esses que eu vou passar para vocês são da década de 40 até a década de 70. Mas sabendo eles, já é um grande avanço para a empresa de vocês. Mas atualmente, com modelos computacionais bem mais robustos, o computador tendo um processador bem mais potente, eu consigo chegar a modelos muito mais específicos. Pensem, por exemplo, um Walmart da vida, saber item a item o que ele tem de previsão para vendas amanhã. Saber item a item, por exemplo, que se eu colocar a fralda perto da cerveja num fim de semana, os dois vão disparar em vendas. Porque quem é pai vai comprar fralda e já vai comprar cerveja em conjunto. Vocês podem chegar nesse nível. Já tem vários itens de inteligência artificial que já estão bem simples de se trabalhar. Eu tenho, por exemplo, métodos de suavização, que a gente chama de smoothing, time series smoothing. Tem um método que chama Box Jenkins. Dois carinhas, o Box e o Jenkins, criou um método baseado no erro da variância da estatística. Lembrando, variância é o raiz quadrada do desvio padrão. O erro entre as variâncias, ele encontrou um jeito de encontrar a previsão de vendas por meio disso, que ele chama de método autorregressivo, ou a gente apelidou de ARIMA. Tenho ainda processos multivariados estacionários, que eu tenho múltiplas variáveis que interferem na minha previsão. Então é o caso da cerveja com a fralda. Tenho duas variáveis diferentes, uma interfere na outra na hora de eu modelar nossa previsão. Tenho modelos como ART-GART, função de correlação atravessada, entre vários outros tipos de modelos de previsão. Aqui tem para vocês algumas ideias desses métodos. Eles pegam diversos pontos ao longo do tempo e conseguem traçar uma previsão quase que perfeita para amanhã. Então, de variados pontos, de variados tipos de produtos, esses métodos mais avançados conseguem nos indicar bastante coisa.